Então, é esse espaço territorial no ar, né, que a gente consegue identificar como espaço aéreo. Ele também tem a mesma dimensão que o espaço marítimo, ele é regulado também pelo espaço marítimo. Então, se alguma coisa acontecer dentro de um avião, dentro desse espaço aéreo brasileiro, é considerado território brasileiro e, sendo assim, o Brasil é competente para processar e julgar. Outro espaço que nós temos é o espaço cósmico, né? Então são o cosmo, né? O espaço cósmico, existe um decreto 64.362 de 1969, quando começou a corrida espacial realmente, ou esse desbravar, né, espacial, definiu-se que o espaço cósmico poderá ser explorado e utilizado livremente por todos os estados, ou seja, quem tiver competência, dinheiro, ciência suficiente para explorar o espaço cósmico, então é livre. Então lançar satélites, né, explorar, mas se acontecer alguma coisa lá na Lua, né, um brasileiro matar outro brasileiro na Lua, aí nós vamos criar esses tratados e convenções internacionais de quem é competente para processar e julgar. Mas, mediante isso, nós vamos voltar lá ao parágrafo 2º do nosso artigo 5º do Código Penal, que diz o que é o parágrafo 2º do artigo 5º? Diz o seguinte, vamos lá, diz o seguinte: é também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, estando no porto mar territorial brasileiro. O que isso quer dizer? Então, nós temos o princípio da territorialidade, ou seja, o que vale ao território nacional. Se aconteceu dentro do território nacional, é competência processar e julgar do Brasil, certo? Lembrando desses espaços que nós temos marítimos e espaços aéreos, também são considerados território brasileiro. O que o parágrafo 1º e o parágrafo 2º quer nos dizer? O parágrafo 2º quer dizer o seguinte: se alguma aeronave privada, então Air France, Gol, TAM, TAP, Copa, seja empresa privada, certo? Que acontecer algum crime dentro dessas aeronaves privadas, dentro do território brasileiro, dentro do espaço aéreo brasileiro, competência processar e julgar é o Brasil. Se num iate, né, tá navegando um iate, onde ele foi registrado na França e ele está dentro do território marítimo brasileiro, quem é competente para processar e julgar é o Brasil, certo? Então, é aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves e embarcações estrangeiras de outros países, né, de propriedade privada, mas que se encontram no território nacional. Diferente do parágrafo 1º, o parágrafo 1º diz o seguinte: para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública, ou seja, aeronaves, né, e embarcações que representam um estado, então o avião do presidente, né, o porta-aviões americanos, aquilo é considerado território nacional do país de origem, da sua bandeira. Então vamos supor que o porta-aviões americano atracou aqui no Brasil, está em território brasileiro, está em águas brasileiras. Se um crime acontecer dentro desse porta-avião, já que ele está representando o Estado americano, a competência para processar e julgar, segundo o parágrafo 1º, é dos Estados Unidos e não do Brasil, embora eles estejam em território brasileiro, porque aquela extensão dentro do barco é considerada território americano. A mesma coisa as embaixadas. O território das embaixadas é considerado território internacional e não território nacional. Então a gente tem que vigiando, né, o princípio da territorialidade. Se aquela aeronave, se aquela embarcação é considerada território nacional de outro país, pelo princípio da territorialidade, quem é competente para processar e julgar é o outro país, certo? Então vai depender se é privado ou se é público, né? Privado ou se é representante do Estado, né? Se é privado, vai valer o território. Se é representante, embarcações, o Air Force One, o avião do presidente, que está representando o Estado, aí então aquilo é considerado território nacional do Estado de origem, do Estado da bandeira, certo? Então, nós temos esse senão, né, em relação ao parágrafo 1º e 2º. Ok, mas nós falamos, né, dos espaços e vimos que depois da terra nós temos um espaço em milhas náuticas que é considerado espaço nacional, seja no mar, seja no ar. Ok, mas existe no meio, né, um espaço que é considerado
de todos, um espaço considerado comum. E aí, e se acontecer um crime, um barco que está em alto mar, certo? Passou das milhas náuticas brasileiras e não chegou nas milhas náuticas da Espanha, de Portugal, tá indo em direção a Portugal, mas não chegou no território das milhas náuticas de Portugal, tá no espaço que é de todos, o espaço que é comum. Quem é competente para processar e julgar? Então, primeiro pergunta-se, que embarcação é essa? Ah, é a embarcação é o porta-aviões americano. Bom, se é porta-aviões americano, é considerado território americano. Se não considerar território americano, é dos americanos. Ponto. Não, é um iate privado. O iate é privado, é de uma pessoa, do milionário que está velejando, tá passeando. E aí, quem é competente para processar e julgar se aquele território é de ninguém? Então, a nossa legislação determina que, se não for território de ninguém, se for nesse espaço territorial comum, o que vale nas embarcações privadas é a bandeira, onde é registrado. Todas as embarcações têm que ter registro, como carro, a gente tem uma placa, eles também têm um registro, tem um nome, é registrado em algum lugar. Então, vai valer a bandeira desse navio, vai valer a bandeira desse iate. Esse iate foi registrado no Brasil, competente em processar e julgar, então, se é nesse território comum, é Brasil. Era o avião da Gol, estava fazendo o translado até a Europa, no meio do caminho, onde não estava em território de ninguém, um crime aconteceu. Quem é competente para processar e julgar? Pergunta-se, é um avião representando o Estado? Não, é um avião privado, um avião comercial. Em sendo um avião comercial, aonde ele está registrado? No Brasil, então é o Brasil. Ah, é a TAP, certo? A TAP é originária da onde? Onde é que está registrado aquele avião? Em Portugal, então competente processar e julgar é Portugal. Certo? Então existe uma linha entre, eu vou tentar procurar fazer um desenho e postar para vocês para ficar mais claro, mas existe uma linha ao redor dos continentes onde é considerado território nacional e existe dentro dos oceanos Atlântico, do Oceano Pacífico, um lugar que não é de ninguém ou que é de todos. E aí então nós temos que pensar na bandeira dessa embarcação ou dessa aeronave para saber quem é competente para processar e julgar aquele crime cometido naquela embarcação.